Se você já errou questão de probabilidade, mesmo sabendo fazer todos os cálculos, possivelmente o problema estava na interpretação. Eu sou a professora Ana Paula, especialista em ensino de matemática, e aqui é o espaço para você aprender matemática de forma simples, objetiva, sem estresse, para parar de perder ponto nas suas provas. Na aula anterior, essa é a segunda aula de um ciclo de conteúdos de probabilidade. A gente viu a base da probabilidade, conceitos básicos. E nessa aula de hoje, a gente vai falar sobre união e complementar. Probabilidade da união e probabilidade do complementar. Então já fica comigo, porque tem muita gente que erra nessa bendita união. Às vezes parece um detalhezinho e a gente erra por uma é muito bobeira. Você vai ver o que significa, do que eu tô falando. Vamos lá. O que é a probabilidade da união de eventos? Ou, a palavra ou define, né, esse conectivo ou, ele define a união. Que eu quero que aconteça uma coisa ou outra coisa. Por exemplo, se eu jogar um dado, eu não tenho como permitir, não tem como que caia um número par e um número ímpar ao mesmo tempo. Ou vai cair o número par, ou vai cair o número ímpar. Isso é união, quando duas coisas não tem como acontecer ao mesmo tempo, ok? Então, tem muita gente que simplesmente decora. Falou que é ou, tem que somar. E já sai somando sem fazer análise nenhuma. E é aqui que muita gente erra. Olha só, um exemplo para a gente já ir direto para os exemplos e ficar muito mais fácil para você entender o que eu estou querendo dizer. No lançamento de um dado de 6 faces, qual a probabilidade de sair um número par ou maior do que 4? Olha só, eu quero par ou maior do que 4. Então, nós vamos marcar tudo que tem aqui. Qual a probabilidade de sair um número par? Então, no lançamento de um dado, eu tenho 2, 4 e 6. Números maiores que 4. Maior que 4. Maior que 4 no dado, a gente tem 5 e 6. Então, olha só o que está acontecendo. Eu quero que saia um número par ou um número maior do que 4. Mas a gente tem um detalhe aqui. Olha esse elemento bonitinho aqui, ó. O 6. O 6 está aparecendo nos dois conjuntos. Então, eu tenho dois elementos que fazem parte do evento número par. Desculpa. 3 elementos, que é o 2, o 4 e o 6, e 2 elementos no evento que faz parte do número maior que 4. Seria muito simples eu falar que são 5 números, mas a gente está vendo que existe quem? O 6, que está repetido. Então aqui a gente precisa eliminar a repetição. Então eu não tenho 5 números possíveis. Quais são os números possíveis que me atendem? Vai ser o 2, o 4, o 5 e o 6. Afinal, só tem um 6 no dado, eu não posso contar ele duas vezes. Então, a gente tem 4 elementos. E quem é mesmo o nosso espaço amostral? Lembra que é espaço amostral? Se não, corre lá na aula 1, que tem todos os conceitos básicos de probabilidade. Espaço amostral são todos os elementos possíveis no lançamento de um dado. Então, nesse caso, são 6 elementos. Então, a probabilidade de sair um número par ou maior do que 4 é 4 sextos. Ou, se nós simplificarmos, 2 terços. Ok? Então, aqui algumas dicas. Você percebeu que alguma coisa ou outra, apareceu a palavra ou no enunciado, não vai simplesmente achando que tem que somar. Analisa primeiro. Verifica se tem elemento repetido. Monta, igual montei aqui, ó. Quais são as possibilidades? Apareceu elemento repetido, a gente precisa ajustar a quantidade. Não tem elementos repetidos, aí é só a gente somar e lançar aqui no numerador da fração da probabilidade. Ok? Me conta aqui nos comentários se você já errou esse tipo de questão por não analisar com detalhes e ir direto
somando, porque a gente vai no impulso, né? Viu um ou, já vai somando, viu um e, já vai multiplicando. Então, cuidado com os detalhes. Outra parte dessa nossa aula, probabilidade do evento complementar. O que é o evento complementar? É o resto. Nesse exemplo que eu dei agora, por exemplo, qual a probabilidade de sair um número par ou maior que 4? E se eu não quisesse nem par e nem maior que 4? É o complementar desse, é o resto, é o que sobrou, tá bom? Então vamos dar uma olhada aqui, ó. Em uma urna, há 12 bolas idênticas, numeradas de 1 a 12, mesmo enunciado. Qual a probabilidade de que. Ah, não, desculpa, não é o mesmo enunciado. Esse aqui é o mesmo enunciado da aula passada, da aula 1 de probabilidade. Olha só, se você não assistiu a aula 1, já vai lá, que a gente está falando. Esse exercício aqui, ele apareceu lá na aula 1. Só que na aula 1 ele não tinha esse não. Olha só o que apareceu aqui agora, ó. A gente tem 12 bolas idênticas, numeradas de 1 a 12. Retirando uma bola ao acaso, qual a probabilidade de que o número sorteado não seja um número primo? Se eu quero que não seja um número primo, qual é a dica? Eu posso pegar todos os elementos. Quais são todos os elementos? Eu tenho 12 elementos, certo? Menos os que são primos. E se você assistiu a aula 1, você vai lembrar o que são números primos, aqueles números que só dividem por 1 e ele mesmo. E de 1 a 12, quais são os primos? O 2, o 3, o 5, o 7 e o 11. Então, eu tenho 5 elementos que são primos. Então, se eu quero calcular a probabilidade dos que não são primos, eu pego 12 menos os 5 que são primos. Então, eu tenho 7 elementos que não são primos nessas bolas de 1 a 12. Então, a probabilidade de sortear um número que não é primo são 7 dozeavos. E aí? Me conte aqui se esse tipo de atalho não vai ajudar na hora da prova. E esse tipo de dica para você não se perder e não errar por bobeira. Então, cuidado com o ou e cuidado com o não, tá bom? O não, ou você escreve todos os que não são, ou você pega todos e subtrai os que são, o detalhe que ele está dando no exemplo, certo? Então, já curte esse vídeo se você ainda não curtiu. E não deixa de se inscrever aqui no canal, porque aqui a gente toda semana tem aulas novas simplificando ao máximo os conteúdos de matemática. Vamos pegar um exemplo agora um pouquinho mais detalhado. Em uma turma com 7 meninas e 3 meninos, 3 alunos serão sorteados para compor uma comissão. Qual a probabilidade de se escolher 3 alunos que não são do mesmo sexo? Olha só como é que a gente vai fazer esse exercício. Esse aqui a gente tem que tomar bastante cuidado. Se eu quero saber qual a probabilidade de eu sortear 3 alunos que não são do mesmo sexo, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que primeiro fazer o cálculo para sortear qual a probabilidade de eu sortear 3 meninas, todas do mesmo sexo. Qual a probabilidade de eu sortear 3 meninos, certo? E aí a gente vai fazer exatamente o que eu fiz aqui, ó. A gente vai subtrair. Por quê? Porque eu não quero não sendo do mesmo sexo e fica mais fácil, já que eu conheço quantos tem de cada um, calcular quantos são, como seria se eu calculasse todo mundo, se todo mundo do mesmo sexo fosse sorteado para montar essa comissão. Então, olha só, como é que eu monto uma comissão sabendo que vamos sortear 3 meninas? Nós temos 7 meninas, certo? Então, se eu vou sortear a primeira menina, eu tenho 10 pessoas, certo? Então, o meu espaço amostral total são as 10 pessoas e eu tenho 7 meninas para ser sorteadas, para a primeira pessoa que vai fazer parte da comissão. Entre as 10 pessoas, sorteei uma menina. Agora, eu preciso sortear a segunda pessoa. E agora, presta atenção no detalhe para você não errar isso de jeito nenhum. Tinham 10 pessoas, não tinham? Já sorteei uma, e era uma menina. Se eu sorteei uma menina, ela já não faz mais parte do sorteio. Então, eu já não tenho mais 10 pessoas para sortear, eu tenho 9. E eu não tenho mais 7 meninas, eu tenho 6.
Se já sorteei outra menina, eu não tenho mais 9 pessoas para ser sorteada, porque eu já sorteei 2. Só temos 8. E eu não tenho mais 6 meninas, eu só tenho 5. Então, depois que a gente fizer essa multiplicação gigante, a gente vai ter todas as a probabilidade de sortear 3 meninas. Mesma coisa eu vou fazer para os meninos. Olha só. Suponhamos que a gente está lá com os 10 alunos, 10, e eu vou sortear um menino. Eu tenho 3. Então, 3 décimos é a probabilidade do primeiro sorteado ser um menino. Depois que já sorteamos um, não temos mais 10 pessoas para fazer parte do sorteio, só 9. E dos 3 meninos que tinha, se o primeiro já foi sorteado, agora a gente só tem 2. E por último, para sortear a terceira pessoa dessa comissão, a gente tem 8 pessoas, porque já sorteamos 2, e dessas 8 só sobrou um menino. Então, se nós fizermos essa multiplicação, e aqui eu não vou simplificar, aqui vai dar 720, 3 vezes 7, 21, vai dar 210 720 avos. A probabilidade de sair 3 meninas. 726. Então, também, 6 720 avos, a probabilidade de sair tudo menino. Agora, qual a probabilidade de sair ou 3 meninas ou 3 meninos? E aí a gente vai para o ou. A gente vai somar as probabilidades. Tá? 6 720 avos. Então, a gente tem 216 720 avos. E agora, para a gente dar a resposta final, isso aqui que a gente fez é a probabilidade de sair ou 3 meninas ou 3 meninos. Ou seja, tudo que tem de possibilidade de sair 3 pessoas do mesmo sexo. Como eu não quero isso, eu quero não sendo do mesmo sexo, a gente vai pegar um inteiro. Qual é o inteiro quando o denominador é 720? 720, 720 avos, menos 216, 720 avos. E aqui a gente subtrai 504, 720 avos. É a probabilidade de nós sortearmos 3 pessoas para compor uma comissão, sendo que elas não são do mesmo sexo. E me fala agora aí, já sei que esse último ficou meio confuso, sem problema. Você só pausa o vídeo, volta, assiste novamente, tenta fazer sozinho, entendendo passo a passo desse exercício. Feito? E se você gostou dessa aula, já assiste a anterior, que tem as bases da probabilidade, e as próximas, que essa é um ciclo de 3 ou 4 aulas para você estudar a probabilidade. Feito? Então, beijo e até a próxima aula.